Olá, amigos, estamos de volta com o Momento Empresarial, que hoje está discutindo treinamento nas organizações. E para falar sobre o tema, nós convidamos a Luciana Martins, que é consultora empresarial. Bom, Luciana, você falava para nós a respeito desses treinamentos em equipe. E nós falávamos assim que você separa as equipes, então elas passam a montar jangada e todos os passam a montar jangada em equipe, um trabalho em grupo, e que durante esse trabalho, então, as pessoas acabam se manifestando e acabam atuando como atuam diariamente nas suas organizações. Fala um pouco mais para a gente a respeito do resultado desse trabalho. Eu passo por essa experiência e quando eu retorno à empresa, como é que eu me sinto, como é que eu vou me manifestar, enfim. Qual é a sua experiência a respeito do pós-treinamento? Então, Hamilton, até um dos temas que a gente vem utilizando bastante para trabalhar TEAL é vendas. Por quê? Porque eu preciso cada vez mais motivar o cara a vender lá na ponta, né? E aí, quando eu estou motivando ele, como que eu vou fazer com que ele mude comportamento, com que ele mude atitude, né? Tem uma citação até de Confúcio que diz o seguinte: diga-me e eu esquecerei, mostre-me e talvez eu lembre, envolva-me então eu compreenderei. E é um pouco da filosofia do TEAL, né? Quando você envolve o participante do treinamento dentro do treinamento, ele jamais esquece aquilo. Então, o TEAL, ele promove uma mudança de comportamento dentro da organização que é muito palpável. Então, quando você vai analisar indicador de desempenho antes do treinamento e pós-treinamento, é fantástico. Então, é uma ferramenta que a gente tem utilizado para alavancar as vendas, né? Como assim, Luciana? Um vendedor que ele está lá achando que está no seu limite. Nossa, o que eu vendo é o máximo que eu consigo, eu não consigo mais do que isso. E aí você coloca esse participante dentro do TEAL e coloca ele para fazer um rapel. Ele tem medo de altura, Hamilton. E como que ele vai fazer um rapel se ele tem medo de altura? E aí ele pensa, não vou dar conta, eu não consigo, eu tenho medo de altura, eu não vou fazer isso. Só que aquilo é tão palpável que ele se sente assim motivado a quebrar esse paradigma, de, né, quebrar os seus próprios medos e ir lá e enfrentar aquele rapel. Olha que interessante. Você vê, a gente tem também praticado muito treinamento para vendas, muito na área de marketing, que é o meu caso, e o que a gente vê é a resistência, por exemplo, da equipe de vendas em adotar processos. Por exemplo, relatório de visita, planejamento de visitas, resultados, atingimento de metas e tal. No que o TEAL pode ajudar? Ou seja, o que o treinamento de gestão de pessoas, como fazer para mudar esse perfil, esse comportamento? Dentro do TEAL, a gente identifica um pilar básico, que é disciplina. Sem disciplina, eles não conseguem executar nada. E como que a gente traz isso para dentro da empresa? Olha, se lá no experiencial, sem disciplina, sem planejamento, você não consegue fazer uma jangada, como você vai querer atingir resultados dentro da empresa se você não tiver um planejamento, se você não tiver um controle de vendas, se você não apresentar relatórios, se você não tiver um relatório de visitas muito bem elaborado? Então, tudo aquilo que ele vivencia lá, que falta de disciplina, traz para ele um resultado negativo, a gente traz para dentro da empresa. Se você não tiver disciplina, você não terá um resultado muito bacana. Então, você falou em disciplina. Qual é o grande desafio hoje? A gente tem discutido muito aqui no Momento Empresarial. Os jovens, principalmente, essa nova geração que está vindo, além de estar totalmente digitalizada, ou seja, trabalhando muito no mundo virtual, eles estão tendo dificuldades para se adequarem ao ambiente das empresas. Porque os jovens mudaram, os funcionários estão mudando e as empresas resistem em mudar. Por exemplo, não permite MSN na empresa, não deixa o funcionário ficar tweetando durante o trabalho. E hoje em dia não adianta você segurar mais. As pessoas vão utilizar as ferramentas, porque o perfil das pessoas, hoje o perfil é diferente. Ele consegue fazer 3, 4 atividades ao mesmo tempo. Enfim, é uma nova geração que vem aí e a gente sente cada vez mais a resistência das empresas em absorver essas pessoas, em treinar essas pessoas e reter principalmente, porque o cidadão fica lá algum tempo, acha aquilo muito chato e vai arrumar outra atividade. Como é que vocês estão tratando esse tipo de problema?
Hoje, dentro das organizações, a gente tem esse famoso geração Y, né? Que veio aí para dar uma sacudida mesmo no mercado. Essa geração Y eu vejo como uma inovação. Hoje eu percebo, Hamilton, o seguinte, que o que a qualidade foi para a gente há algum tempo atrás, a inovação vai ser agora. Então, essa é a era da inovação. E essa inovação traz essa geração Y. Como assim traz essa geração Y? Traz uma geração que ela tem uma infinidade de informações, que ela lida com diversas ferramentas que traz o tempo todo, diversos meios de comunicação. Então, eles estão muito mais antenados, eles estão muito mais ligados no mercado. Então, essa geração Y está conflitando com a geração X, que é a geração onde o patrão fala e o funcionário executa, não tem muito questionamento. E a geração Y vem de uma geração questionadora, onde você diz não e ela diz por quê. Ao contrário da geração X, onde você dizia não e ela dizia tudo bem, né? Então, eu vejo que dentro das organizações, essa geração Y ela está trazendo essa inovação, mas a geração X que está nas empresas, que é o nosso caso, né? Manda quem pode, obedece. Obedece quem tem juízo. Hoje, a geração Y não é mais assim. Então, a geração X ela tem que aprender a lidar com essa geração Y, porque é o futuro, é inovação. E como é que você vai tirar esse pessoal da zona de conforto, né? Como tirar esse pessoal da zona de conforto e como mostrar disciplina para esse pessoal, né? Essa é uma tarefa complexa, né? Uma tarefa complicada, Hamilton. Mas eu vejo que, conforme eles vão criando essa maturidade, dá para equilibrar, conseguir atingir um equilíbrio dessas duas gerações. E traz um resultado muito bacana, porque a gente consegue conciliar qualidade com inovação. Aí temos uma empresa 100% perfeita, né? Oxi. Imagina, qualidade com inovação é o que a gente Fecha. precisa, fecha com chave de ouro.